Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Hoje eu vou falar sobre lendas. E para falar sobre lendas, é necessário a gente fazer uma diferenciação entre mitos e lendas. Apesar de serem muito próximos, muito parecidos, eles são diferentes e às vezes nos confundem. Então por isso que eu vou falar um pouquinho sobre mito para depois falar sobre lenda. Então o que é um mito? O mito ele é uma narrativa histórica, né, que tem como objetivo responder dar sentido a alguns fenômenos naturais ou dar respostas à criação do mundo, à criação da Terra, que alguns povos antigos não tinham explicações científicas para isso. Eles geralmente associam-se a deuses e a heróis. Diferentemente da lenda, que também é uma narrativa histórica, ela tem uma relação entre fatos reais e imaginários, que tem como objetivo responder a fenômenos sobrenaturais ou misteriosos. E a lenda se associa justamente a homens e a animais, diferente do mito, que se associa ao quê? A deuses e a heróis. As lendas elas estão intimamente ligadas à cultura de um povo. Por isso que é possível a gente ter várias leituras de diferentes lendas em diferentes países ou diferentes regiões. Por quê? Porque apesar das diversas leituras que existem, a cultura local é a que predomina. Naquele mesmo tempo, o mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Um exemplo de lenda moral é a lenda da mula sem cabeça. Em uma das suas leituras, dizia que a mulher que se relaciona com o padre, ela pode ter um castigo por esse pecado cometido de virar mula sem cabeça e passar a assustar as pessoas em noite de quinta para sexta-feira ou quando as pessoas passarem meia-noite em frente a uma cruz. Outra lenda bastante presente no ideário popular é a lenda da cuca. Essa lenda dizia que a cuca viria buscar crianças mal educadas, as colocariam dentro de um saco e levaria justamente com a intenção de educar as crianças. Existe também a lenda do lobisomem. Conta a lenda que uma mulher que tem 7 filhos terá seu 7º filho amaldiçoado com a lenda do lobisomem e que no seu 13º ano de idade ele se tornará lobisomem em noite de lua cheia. Uma curiosidade a respeito dessa lenda é que para os curiosos que gostariam de saber a identidade do lobisomem, basta oferecer sal para ele e pedir para que ele busque no dia seguinte em sua casa. Então, no dia seguinte, você terá a resposta de quem é de fato o lobisomem. As lendas são importantes porque nos ensinam muito da cultura da qual nós estamos inseridos, nos ajudam a conhecer a cultura antepassada e os antepassados e, além disso, promove socialização. E através dessa socialização é que a cultura é ressignificada e é permanecida. E eu convido a vocês a contarem as lendas e também conhecer um pouco mais sobre elas. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. A Mulher de Vermelho, o Monstro do Lago Ness, o Homem do Saco. Você certamente já ouviu falar algumas dessas lendas. São consideradas lendas urbanas, pequenas histórias com caráter fabuloso ou sensacionalista, divulgadas de forma oral, por e-mail ou pela imprensa, constituindo um folclore moderno. Marcada por histórias que ouvimos de um amigo, que ouviu de outra pessoa, lendo em um livro ou que apareceu na TV, enfim, não sabemos onde nem quando apareceram ou começaram, sabemos que aconteceram. Uma das lendas urbanas mais conhecidas é a Loira do Banheiro, que conta a história de uma jovem estudante linda e loira, com o costume de matar as aulas dentro do banheiro. Porém,
Um dia, escorregou e bateu a cabeça no vaso sanitário, ocorrendo sua morte. Diz essa lenda que alunos que matam aula dentro do banheiro são assombrados por ela. Há ainda quem diga que se pode invocar a loira, dando 3 descargas, chutando o vaso sanitário e virando-se rapidamente para o espelho. José Bento Renato Monteiro Lobato foi considerado um dos mais influentes escritores brasileiros do século XX e ficou popularmente conhecido por suas obras infantis. Em algumas delas, procurou retratar o folclore brasileiro, como no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual existem o Saci Pererê, o comportamento é a sua marca registrada, é muito divertido e passa o tempo todo aprontando travessuras nas matas e nas casas. A Cuca, por sua vez, é uma bruxa com corpo de jacaré e a Yara, também conhecida como a Mãe das Águas. E tome atento, fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome